Olá, seja bem-vindo aqui de volta. Eu sou o Daniel aqui da RoboBolsa. Hoje eu vou falar sobre as atualizações do robô. A partir da atualização 4.0, a gente implementou algumas funções que eu vou falar nesses próximos vídeos. E são funções fantásticas que vai melhorar muito o seu trade. Facilidade, o seu gerenciamento e por aí vai. Então vou mostrar aqui para você que a gente melhorou aqui a questão do número mágico. O que é o número mágico? Relembrando, é quando você coloca mais de um robô no mesmo ativo, você precisa de número mágico diferente. Para quê? Quando você opera com um robô, por exemplo, você não precisa de número mágico. Quando você opera com mais no mesmo ativo, você tem que colocar números diferentes para que a corretora entenda o robô, né, e a corretora entenda qual estratégia você está operando naquele momento. Então, se você colocar mais de um robô no mesmo ativo, como que ele vai saber que aquela ordem é daquele robô, é daquela operação? Então, o número mágico ele serve para você diferenciar. Quando tem um número mágico diferente, ele vai checar o número mágico daquela ordem enviada, daquela ordem pendente que vai ser enviada, e ele vai ter um número, um ID, né? Um ID diferente para a corretora, para saber qual ordem que pode manipular o robô para que dê certo, né, todos os seus trades. Então assim você consegue ter vários robôs no mesmo ativo com números diferentes, ele vai saber cada ordem, qual robô que está operando aquela ordem. Então para isso que serve o número mágico. Então a gente facilitou agora, por quê? Você pode estar operando com vários robôs na sua conta Red. Já é possível fazer isso. Então, você precisa de números diferentes. Para ficar mais fácil, o que a gente criou aqui? A gente colocou o número mágico automático. Você pode colocar qualquer número aqui, vários caracteres, pode passar de 10 caracteres, não tem problema. Só que não é legal você colocar, às vezes, qualquer número assim, aleatório. Por quê? Pode acontecer que você está colocando vários robôs e você digite o mesmo número. É muito ruim isso. Você vai ter que ter uma planilha, alguma coisa para controlar isso. Então, para que não tenha esse problema, a gente fez o seguinte. Se você colocar 0, ele cria um número mágico automático. E como ele cria? É o seguinte. O nome do robô agora, ele tem uma grande relevância para isso. O nome do robô, ele vai fazer o número mágico a partir dele, com os 8 primeiros caracteres. O que significa isso? Os 8 primeiros dígitos pode ser número ou letra, eles vão formar o número mágico. Vai passar por um algoritmo e ele vai calcular a partir desses caracteres um número mágico. E ele vai ficar grande, provavelmente. Tá? Vai ficar enorme o número mágico. Não tem problema, ele vai calcular sozinho. Então o que você tem que fazer, eu recomendo, o que eu faço, é você ter configurações presetadas. Então você vai lá, vai salvar a sua configuração, o seu set, quando você criar ele, e coloca numa pasta certinho, e aí você cria configurações assim, ó, por exemplo, 0001, eu coloco assim para eu poder visualizar mais fácil. Eu coloco assim, 4 dígito 1, I de índice, traço, índice, posso colocar ou não espaço, e eu coloco algumas coisas para identificar. Por exemplo, média móvel no time frame de 5 minutos, média móvel de 25, com a distância 250, e usando o ATR. Então, por exemplo, eu tenho isso, mas você pode colocar qualquer nomenclatura. Então, por exemplo, se você colocar um robô assim, ó, 001 e qualquer nome, índice, pronto, você já tem um número mágico e ele vai calcular isso sozinho, o robô, esse número mágico. Aí você tem outro robô que você coloca o nome 002 índice, já é um número mágico completamente diferente. Então assim você não tem conflito com os robôs que você está operando. Então é muito simples mesmo. Só que você tem que prestar atenção a uma coisa. Somente os 8 primeiros caracteres que vai fazer o número mágico mudar.
tá? Então, se você colocar, por exemplo, escrever índice, são 6 letras. Colocar aqui índice 10, são, por exemplo, aqui são 8 caracteres, certo? Se você colocar depois continuar a escrever, média 25, etc., por exemplo, e colocar um outro robô que tenha um nome aqui diferente, média 15, vai dar conflito no número mágico. Por quê? Porque ele só pegou esses 8 primeiros caracteres. Ele vai dar um número mágico igual, vai atrapalhar suas operações, o robô, tá? Então não tem que fazer isso. Se você não quiser usar isso, claro, você vem aqui e digita o seu número mágico, 1 e por aí vai. Só que eu gosto hoje de colocar 0, colocar automático e mudar o nome. E aí os meus robôs, eles têm configurações assim. Eles têm número, por exemplo, 1, índice ou D, dólar, e aí depois eu escrevo o que eu quiser na configuração. Então, por exemplo, dólar, coloco 0001 D traço, por exemplo, M7, distância 3 e por aí vai. Então, o que é o mais importante são os 8 primeiros caracteres. Você tem que mudar os 8 primeiros. Então, eu coloquei aqui, não repetir. Não pode de jeito nenhum. Então, ele vai gerar um número mágico automático. Você pode colocar também assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que fica mais difícil, né? Observar esses números assim. Você pode colocar o nome do robô assim. Mas eu aconselho você colocar um número inicial para você verificar muito facilmente as suas configurações que você salvou para a questão de organização. Depois você põe outras coisas, índice, média 25, distância 90 pontos, ATR e por aí vai. Você pode colocar o que você quiser, mas o mais importante, lembre-se, os 8 primeiros caracteres. Então aqui, caracteres também, espaço é caractere. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso daqui vai ser o número mágico. Vai calcular o número mágico. O que tem a partir disso daqui não vai ser calculado, tá bom? Então é muito bacana essa função. Eu já salvo hoje nas minhas configurações os números mágicos com números. Então eu coloco assim, ó, por exemplo, 0005 D do dólar, traço, aí depois eu coloco uma coisa que eu quiser. Eu posso colocar dólar, média 7, distância 3 e por aí vai. Então, só que os meus primeiros caracteres aqui, ó, são sempre diferentes. Então, nunca dá conflito, tá bom? Então, fica aí mais um parâmetro para você usar. É muito importante para as suas operações aí ficarem corretas, não dá conflito entre robôs, tá bom? Grande abraço para você.